Você já pensou em ter uma guilda num cenário de RPG em que os jogadores possam fazer parte e vão cumprindo uma série de missões, e aí, de acordo com o rank que eles possuem, cada vez essas missões vão ficando mais complexas? Parando para pensar, uma guilda não é muito diferente de uma facção, né, que a gente já falou por aqui. As duas têm uma área de atuação, possuem um sistema de hierarquia próprio. A grande diferença é que normalmente uma guilda é uma organização comercial, enquanto que uma facção é mais uma organização política. O que não quer dizer que a guilda não possa ter uma influência política também. Por definição, uma guilda é uma organização de artesãos que controla a prática do seu ofício em determinada cidade. Isso quer dizer que a gente pode ter guildas de diversos tipos de ofício, desde criação, como ferreiros, coreiros, cozinheiros, até guildas de mercenários, que são especializadas em caçar monstros ou até mesmo pessoas. E essa guilda tanto pode ter o monopólio dos contratos que são realizados ali, ou podem existir guildas rivais que vão disputar ali os contratos, gerando um verdadeiro capitalismo selvagem na sua história. Então, para montar uma guilda, a gente precisa primeiro pensar em qual ofício que ela vai executar, né? Vai ser uma guilda de manufatureiros, sim, como eu falei, ferreiros, armadureiros, coreiros, pessoas que constroem casas ou até mesmo fazem cerveja? É só você pensar em quais ofícios estão disponíveis para os seus jogadores. Normalmente isso está muito associado aos tipos de ferramentas que eles têm como itens. E aí também se pensa o que fariam esses jogadores quererem entrar para uma guilda, né? Com esses contratos eles podem desenvolver melhor suas habilidades. Dependendo do ofício, ele pode ser feito ali no interlúdio, né? O chamado downtime. Por outro lado, se for uma guilda de serviços, tipo caçador de monstros ou de pessoas, ele pode servir ali como uma fonte de missões secundárias, né? Que os jogadores vão realizando enquanto realizam a missão principal. Ou mesmo, dependendo da sua história, ela pode servir ali como uma missão de guilda, pode servir como o início de um arco principal. Você pode, inclusive, colocar a guilda como uma peça central da sua própria campanha. Depois de escolher o ofício dessa guilda, a gente precisa saber qual que é a área geográfica de atuação dela. Ela vai ser uma guilda que trabalha só naquela cidade pequena ali? Ou não, ela é uma guilda zona grande já, que tem escritórios em outras cidades do reino. Se ela for uma guilda menor, ela tem contato com outras guildas menores de outra cidade? Para rolar tipo um intercâmbio de profissionais? Às vezes os seus jogadores são da cidade X, de uma guilda de ferreiros, e aí eles estão viajando, chegam na cidade Y, e lá ele tem uma outra guilda de ferreiros, mas que se conhecem entre si e permitem que ele utilize a forja deles, ou até mesmo existe algum tipo de intercâmbio de informações. Às vezes o conhecimento que o seu jogador traz lá da cidade dele, a guilda desse local não conhece e vice-versa. Ou dá pra rolar até um plot assim, de tentativa de espionagem industrial. Alguém vai sequestrar um mestre de uma guilda para poder desvendar os segredos que aquela guilda tem. Essas parcerias ou competições podem gerar muitos ganchos de aventura também. Depois de decidir o tamanho e influência dessa guilda, a gente precisa pensar na sua organização interna também. Ela possui rankings de senioridade, sim, quanto mais tempo a pessoa está lá dentro, mais respeitado é o cargo dela e mais importante ele é. Ou o reconhecimento ele vem da quantidade de contratos com sucesso que aquela pessoa realizou. Existe algum tipo de divisão de trabalho onde apenas membros de ranking mais alto conseguem fazer determinadas tarefas? Ou ainda, os membros de ranking mais alto escolhem as tarefas primeiro e aí para quem está de ranking mais baixo sobra só o que ninguém mais quer fazer? É interessante você definir os rankings dentro da guilda e o que eles representam e como é possível escalar esses rankings, né? Como que faz para uma pessoa que é do ranking mais baixo consiga chegar no ranking mais alto? Existe alguma prova de competência? É uma questão hereditária? Existe alguma relação entre mestre e aprendiz? Ou os membros eles vão acumulando pontos à medida que vão realizando trabalhos e quando chegam em determinada quantidade X de pontos, eles sobem de rank? Pensando também na área geográfica em que essa guilda atua e da importância do seu trabalho, a gente consegue extrapolar também a relevância política dessa guilda dentro do seu cenário, né? É uma guilda de armeiros e eles são os únicos produtores de armas da região. Quer dizer que o exército precisa ter bons relacionamentos com essa guilda. O governo também provavelmente contrata ela para armar o seu exército. Se você tem uma guilda de ladrões, provavelmente também não vão ter panfletos pela rua convidando as pessoas a se juntarem à guilda. Ela provavelmente é um lugar muito secreto e talvez até o teste para você fazer parte dela inclui você descobrir que ela existe e como você faz para chegar até a sede dela. Chegando lá, você mostrou que você é capaz de desviar de armadilhas ou encontrar passagens secretas até chegar no mestre que vai te convidar a fazer parte daquela guilda. Muitos jogos eletrônicos a gente pode pegar como inspiração
utilizam guilda na forma de distribuir suas missões, né? Final Fantasy XIV, por exemplo, online, ele tem, cada job tem uma guilda diferente. E existem, inclusive, escritórios específicos que distribuem guildas diárias para cada uma das profissões existentes. Monster Hunter é um jogo que gira quase que exclusivamente em torno da guilda dos caçadores. E até mesmo as escolas do Witcher são, de alguma forma, um tipo de guilda, né? Guildas podem ter um fator muito importante no seu cenário de jogo. E incentivar os jogadores a fazerem parte de guilda também pode enriquecer bastante a história que você está contando. Você já usou ou usa guilda nas suas aventuras? Quais dicas mais você daria para outros mestres que querem inserir um sistema de guilda nas suas aventuras? Conta aí pra gente.